Buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Bem-vindos a mais uma classe de espanhol com a professora Cíntia, vale? Então, queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, que iniciará pela correção da nossa atividade, tá bom? Então, na aula passada, nós trabalhamos compreensão leitura, né? Leitura e compreensão leitura, que era a leitura do texto e a compreensão desse texto que nós lemos. Nós fizemos a leitura do texto juntos, mas eu pedi que vocês realizassem mais uma leitura em casa, mais uma leitura detalhada com o uso do dicionário, tá bom? Para pesquisas de palavras desconhecidas. E como vocês estão em casa, vocês poderiam até utilizar o dicionário da internet, né? E eu indico para vocês o dicionário Reverso. Tem até ele para baixar, então vocês lá no Play Store podem baixar esse dicionário, ele é muito bom, tá? Tem muitos verbos. Então vocês podem até baixar esse dicionário, o Reverso, tá bom? E então vamos para a correção da atividade. Então, abram seus livros na página 70 e vamos juntos. Então, queridos, na página 70, nós vamos trabalhar a compreensão do texto que foi lido, certo? Primeira questão. Relaciona as palavras do texto a seu significado. Então, aqui nós vamos precisar de quê? De um dicionário, tá? Então, por isso que eu indico a vocês também, se vocês não tiverem um dicionário impresso, tá? Geralmente, eu gosto mais de dicionário impresso, né? Eu gosto de livros impressos. Mas, vocês podem também utilizar os dicionários que estão na internet, tá? O Reverso, ele é muito bom. Vocês podem até baixá-lo, tá? Mas quem não quiser baixar, ele também, a gente pode abrir ele pelo Google, certo? Então, vamos lá. Nós temos em uma coluna as palavras do texto, que estão presentes no texto, e na outra coluna o significado dessas palavras. Só que estão desordenados, né? Nós que vamos fazer essa organização aí, certo? Então, primeiro a palavra chicos. Chicos, los chicos. O que é chicos? Origen, examinar, influenciar, ambientes, linha ou traço, charla, personas de pouca idade ou coisas pouco comuns. Chicos e chicas. Então, são jovens, são pessoas com pouca idade. Então, personas de pouca idade. Então, você vai colocar lá a letrinha A, tá bom? Depois, rasgo. O que é rasgo, tá? A palavra rasgos é uma linha ou traço, tá? Então, rasgos são características, tá bom? Então, por exemplo, rasgos personales são características pessoais ou traços pessoais, tá? Então, lá B, vamos colocar linha ou traço. É chatear. Chatear é conversar. Então, charla, né? Conversar sobre assuntos diversos. Chatear vem da palavra chat, né? No chat as pessoas conversam muito. Próximo, entornos. A palavra entornos, ela significa ambientes, tá? E aí uma pegada bem grande, né? Porque entornos, a gente pode pensar que é em torno, né? Que seria perto em português ou ao redor, mas não, entornos são os ambientes, tá? Próxima, chequear. Lá no texto fala chequear mensagens, né? Então, o que seria chequear? Examinar, verificar. Então, chequear as mensagens. Chequear as mensagens. Então, é examinar ou verificar as mensagens, tá? E examinar. Próxima, enchufar. O que seria enchufar? Enchufar é o mesmo que influenciar, tá? Então, influenciar e enchufar são as mesmas coisas. Cuna. E o que é cuna? Lá diz que os jovens, eles têm uma relação com a internet desde a cuna, né? Desde a cuna, que é o berço, a origem, desde que nasceu, tá? Então, aí, origem. E o último, rarezas. O que seria rarezas? Que são coisas raras, coisas pouco comuns. Então, nós temos aí coisas pouco comuns, tá bom? São rarezas. 2. De acordo com o texto, é correto dizer que. Então, de acordo com o texto, é correto dizer que. Aí você tem que realmente ter lido o texto, tá bom? Lá A. Los chicos passam poucas horas na rede. No texto diz que vocês passam poucas horas nas redes sociais? Nanani.
La B. Los chicos no saben manejar las computadoras. Sabem até muito mais que os adultos, não é verdade, meus queridos? Vocês manjam muito bem. Então, também não é. La C. Las computadoras y los móviles sirven para los chicos se relacionar. Então, os computadores e os telefones celulares, eles servem para os jovens se relacionarem. Foi falado isso no texto? Será que é essa a alternativa? La D. No hay danos en el uso excesivo de las tecnologias. O texto diz que não tem danos quando a gente usa excessivamente tecnologias? Tem sim, são muitos danos, tá? La E. Los chicos no publican sus historias com naturalidade na internet. Os jovens não publicam suas histórias com naturalidade na internet. No texto diz que a gente pode colocar o que a gente quiser, né? Que a gente pode camuflar. Às vezes a gente nem tá passando por aquilo, mas coloca lá. Então, isso acontece. Então, qual é a resposta correta? As computadoras e mobílias servem para los chicos se relacionar. Então, os computadores e os telefones celulares servem para vocês se relacionarem, certo? 3. Segundo o texto, ¿por qué los chicos hoy tienen facilidad de usar las nuevas tecnologias multimediales? Por que os jovens têm facilidade em usar as tecnologias multimídias? ¿Por qué? La porque nacieron inmersos en la nueva tecnología. La B, porque adquirieron la capacidad de sus padres. La C, porque compran muchos productos tecnológicos. La D, porque entran en cursillos tecnológicos. Porque aprendieron en las escuelas. Qual dessas alternativas, segundo o texto, é a alternativa correta? Então, nós temos o quê? Diz lá que vocês têm a familiaridade com a internet porque vocês têm acesso a ela desde a cuna, desde o berço, da origem de vocês. Então, vocês nasceram imersos na tecnologia, vocês são pessoas da era digital. Então, por isso, vocês têm uma habilidade bem maior do que todas as outras pessoas, certo, meus queridos? E as gerações que vão vir depois de vocês, essas é que vão ter mesmo, né? Então, nós temos a alternativa correta, a alternativa A. 4. Que crítica hace la tira abajo? Está aí. Está muy bella hoy. Muchas gracias, amor. E aí nós sabemos que quando a gente tem uma linguagem mista, que é presença, linguagem verbal e não verbal, as imagens são muito importantes, tá? Então a gente analisar tanto as palavras quanto as imagens. E aí eles estão conversando, eles estão chateando, não é isso? Só que ele está elogiando ela pelo telefone. Eles atacada, né? E aí a pergunta é, que crítica? O que eles estão criticando? Né? Então, o que eles criticam aqui? Que la adicción a la tecnología alejó las personas personalmente. Que a tecnologia, ela distanciou as pessoas que estão próximas pessoalmente, tá? E aqui é bem característico. Quantas vezes vocês, nós, né, vamos colocar nós, já nos pegamos na nossa sala, na nossa casa, com a família toda, mas cada um está no seu aparelho conversando com outras pessoas. Todo mundo junto, mas cada um está num mundo diferente. Bem comum, não é essa cena? Já vi até em pizzarias, pessoas reunidas em uma mesa e cada um com seu telefone aqui, interação entre eles, zero, nada. Então, é um prejuízo que a tecnologia traz pra gente. A gente se aproxima de quem está longe e se distancia de quem está perto, tá? Então, é uma crítica que nós devemos pensar muito bem nisso, tá? As pessoas, a gente tem que entender que a tecnologia ela veio para agregar, tá? Para somar com a gente, mas a gente não pode deixar que ela tome conta e direcione toda a nossa vida, tá bom? Porque o afeto, pessoalmente, ele ainda é muito importante. Tanto é importante que nesse período de pandemia, quantas pessoas não estão sofrendo porque não estão se encontrando pessoalmente, só pela maneira virtual. É uma tecnologia ótima, porém, a gente tem que saber que o afeto, ele ainda é muito importante, o afeto pessoal, o abraço, né, o olho a olho, tete a tete, tá bom? 5. Marca o B para verdadeiro ou F para falso em las sentenças abaixo sobre o texto leído, tá? Então, aqui não é a nossa opinião, é o que está no texto, tá?
Lá, los jóvenes se encuentran mucho más en la plaza, la esquina o en el club que en internet. No, infelizmente no. Los jóvenes se encuentram mais na internet. Os jovens se encontram mais na internet mesmo do que em praças em outros lugares. Então, falso, de acordo com o texto. La B. Para muitos jóvenes, la web e a tecnologia são traços distintivos em sua identidade e personalidade. São traços que são muito importantes dentro da personalidade de vocês, da identidade de vocês. Sim, de acordo com o texto, sim. Então, o B. La C. No es bueno que internet ocupe demasiado tempo en la vida de los jóvenes. E aí? Sim, é verdadeiro. Então, não é bom que vocês fiquem mais tempo na internet do que interagindo pessoalmente, tá? É muito prejudicial mesmo, tá? Quando a gente fala isso, alguns jovens careta pra gente, né? Só que a gente fala isso não com base na minha opinião, na opinião dos pais de vocês, é com base científica, tá? Muito tempo diante das telas são prejudiciais, principalmente para o nosso cognitivo, para a nossa parte intelectual, tá? La D. La adicción a internet no es un problema que han afetado en general a los jóvenes. Falso, porque tem afetado muito, sim. La E. Internet es muy útil para ciertas cosas, pero para otras no es productiva. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela é muito boa para muita coisa, mas para outras coisas ela não é produtiva de maneira nenhuma. Inclusive, ela é prejudicial, tá? Eu gosto muito da internet. Eu acho que é um meio tecnológico que nós podemos fazer um bom uso. Mas, como é um mundo em uma tela, a gente viaja muito, muito rápido. E isso tem deixado os nossos jovens muito ansiosos. Até nós mesmos ficamos ansiosos. Porque na tela é tão rápido e na vida pessoal não é assim, tá? É um número muito grande de pessoas que querem que as coisas sejam no seu tempo, na sua hora, porque quando estão na tela é desse jeito, né? Quando estão com a internet é assim. Quanto melhor a internet é, mais rápido se resolve as coisas, tá? Então é um prejuízo muito grande que tem deixado para nós essa dependência tecnológica e ao mesmo tempo essa ansiedade para que as coisas aconteçam como acontece na internet, tá? 6. No 6 nós temos duas partes, tá? Pedindo para vocês lerem as frases e marcar se estão corretas ou não sobre benefícios e malefícios da internet, tá? Vamos começar com os benefícios, as coisas boas que a internet nos traz. Primeiro, herramienta de gran valor educativo. Sim, a internet tem um enorme valor educativo, tá? Tanto é que nós usamos muito no meio educacional, tá? Nós usamos para a vida inteira, né? Acadêmicos, pessoas que estão fazendo pós-doutorado, estudam pela internet. Ali é um banco de dados de muito conhecimento também, tá? Então, é um ponto positivo. Acesso facilitado a enciclopédias, noticieiros e dicionários também. Então, a gente acessa muito rápido, né? Ao invés de eu ficar aqui lá na letra G, procurando a palavra, lendo pelas filinhas, olhando pela palavra de cima, né? Eu só lá no Google, muitas vezes eu só aperto o botão e falo. O que significa lá a palavra tal? E ele já me dá a resposta, né? Então é bem rápido, tá? Então, isso é um benefício, que eu também colocaria como malefício, claro. É possível aprender sobre todo o que lo quiera, sem necessitar ir ao colégio? Não, tá? Tanto é que vocês, alguns, né, estão dizendo que as aulas remotas não são a mesma coisa que a aula presencial. Realmente não é. Não há nada que substitua aquele ambiente, né? O ambiente educacional, a gente junto na sala, debatendo, discutindo, colocando nossas opiniões. Não há nada que substitua isso, tá? Então, a internet ela é muito boa, tá nos ajudando bastante nesse momento. Mas ela não é substituta, tá? Não tem como substituir, certo? É possível encontrar amigos que estavam olvidados, amigos que estavam esquecidos. Sim, que viajaram, foram embora para outros lugares, é possível.
Promueve uma comunicação dinâmica entre as pessoas. Sim, é um benefício. A gente pode conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é legal. Los niños tienen libertad para leer sobre lo que se quieran. Aqui eu marcaria como um benefício e malefício, porque um dos grandes problemas da internet é porque a gente pode ler tudo que a gente quiser. Ali tem tudo o que você quiser procurar e tem até além. Então isso às vezes prejudica também os nossos jovens. Agora os malefícios. Então de benefícios apenas o 3 nós não marcamos, né? Os malefícios. Ejerce uma fascinação sem controle. Sim, a gente fica viciado na internet, a gente fica viciado nas redes sociais. O tempo passa voando. Então, vou olhar bem aqui o meu Instagram enquanto o leite ferve, por exemplo. Isso acontece comigo, né? Às vezes o leite até derrama, porque eu me perdi ali e acabei não dando atenção para o leite que estava fervendo. Então, a gente acaba ficando sem controle mesmo. 2. Permite que pessoas desconhecidas investiguem a vida personal de qualquer um. Sim, é um malefício muito grande, tá? As pessoas vão colocar uma foto, mesmo não sendo elas vão mentir, vão omitir. Então, isso é um malefício, né? Elas vão poder ter acesso. 3. La cantidad de información deja una persona insegura sobre lo que es correcto o no. Sim, você pesquisa sobre um assunto, mas na internet foi publicados vários artigos daquele assunto e cada um com um pensamento diferente. Você lê e não vai saber nem qual que é o verdadeiro, o que é certo, o que é errado. Você fica em dúvida. Próximo. Oferece riesgo para os niños que não são supervisados por seus padres. Sim, as crianças que não são supervisionadas pelos pais correm risco com a internet, né? Quantos casos nós não vemos de adultos que aliciaram crianças pela internet, se passando por outras crianças, marcando encontros. Nesses jogos que vocês jogam online, vocês têm contato com muita gente, né? Eu não entendo 100% bem, mas eu sei mais ou menos algumas coisas. Então, é um risco grande. Então, por favor, pais, né, tenham mais acompanhamento. Não deem tanta liberdade ao filho de vocês para usar a internet, tá? Porque a gente acha que o filho está ali pesquisando algo importante, ele pode estar correndo um risco bem maior, né? E vocês também, crianças, tenham esse pensamento. Nem tudo que está na internet é verdadeiro e nem todas as pessoas estão sendo sinceras na internet, tá? Próximo. Oferece conteúdo com valores duvidosos. Com valores duvidosos, sim, porque é uma terra, não é 100% sem lei, mas é uma terra altamente democrática, né? Você pode colocar o que você quiser, a opinião que você quiser, certo? Permite que os usuários se disfarcem em uma personalidade falsa, foi o que eu falei para vocês, que acontece, é o que mais acontece, tá? É você usar um fake, né? Você criar um perfil falso para você fazer coisas indevidas. Permite que os padres nada sepam sobre os amigos internautas de seus filhos. Sim, é possível, tá? Mas não façam isso com os pais de vocês, gente, por favor, né? Os pais de vocês, eles têm o direito de saber quem são os amigos de vocês, tanto os amigos, né, que vocês encontram pessoalmente, quanto os virtuais. Isso é importante até para você, né? Uma forma de cuidado seu também, tá bom? Eu gosto da internet, mas eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado ao usá-la, tá bom? Principalmente essas redes sociais. Depois, vocês leram um diálogo na página 72, as direcciones, que são os sites que nós pesquisamos, né? Os sítios que nós visitamos, quais os links nós usamos, para que se usa a internet. E aí vocês iam perguntar para os amigos de vocês qual eram as direcciones mais usadas por eles, né? Então, os estudos de língua espanhola. Então, alguns me mandaram essas respostas, né? E o que eu percebi é que a pergunta 3, quanto tempo eles quedam mirando a tele e o ordenador e ouvindo o rádio? Percebi que tem crianças que passam quase 20 horas na internet e na televisão.
pasmem, o dia completo tem 24 horas. Criança passa 20 horas usando telefone celular e televisão. Algo errado não está certo, tá? Vamos impor os limites de vocês. Vocês mesmos podem se colocar, né, na situação. Eu vou usar o celular tantas horas para me olhar as redes sociais. Tantas horas eu vou pesquisar na biblioteca digital, né? Porque nós lançamos uma enquete no nosso grupo do WhatsApp e eu percebi que o resultado da enquete foi que vocês usam muito a internet, né? Alguns não usam redes sociais, mas utilizam para jogos e para ouvir músicas. E outros nunca pesquisaram em bibliotecas, não se interessaram, só quando o professor pede. E a gente tem que ser aluno pesquisador, aluno curioso. Tá? A professora está falando sobre o uso da internet. Então, que tal eu pesquisar, né, um site que tenha músicas em espanhol para eu ouvir, para eu conhecer? A gente tem que ter essa curiosidade boa para pesquisar, tá bom? Então, eu fiquei mesmo pasma com o tempo. Que eu imagino que não for, que eu sempre imaginei que não fosse tão pouco, mas também 20 horas é muito tempo, gente, tá bom? Então, isso é muito prejudicial, certo? Coloquem limites no uso de vocês. Limite, essa é a palavra, tá? E aí tem o diviértete, né? Que es que tiene capa, pero no es superhéroe, tiene hoja, pero no es árbol, tiene oreja, pero no es gente. Então, o que é que tem capa, mas não é herói, tem folha, mas não é árvore, e tem orelha, mas não é gente. El libro, a imagem entregou tudo, né? Libro. Então, queridos, esta foi nossa correção de la atividade hoje, certo? Que era uma atividade bem extensa, da página 70 até a página 72, certo? De compreensão do texto. Sei que vocês já compreenderam sobre o uso da internet, certo? Como a gente pode usar a internet para o bem, né? Os que são benefícios, como os malefícios, tá bom? Então, esta foi a nossa atividade de hoje, né? A nossa aula de hoje, correção da atividade, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. E assim, gente, eu recebi as tarefas de muita gente, mas não foi de todo mundo, tá? Então, quem já enviou a tarefa antes da correção, o ponto de atividade fica lá, tá? Quem envia depois da correção, eu sinto muito, não é a mesma quantia de pontos, certo? Porque vocês tiveram aí 8 dias para realizar essas atividades, tá bom? E não esqueçam, qualquer dúvida podem me procurar no WhatsApp, estarei disponível para atender vocês. Beijos, hasta nuestra próxima clase de espanhol.